Nesta edição da nossa Resenha da Bola, segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, as últimas do Flamengo. Teve bomba no rubro-negro carioca no final de semana. Enquanto isso, Robinson Lessa e as 8 equipes, os confrontos que irão definir o jogo da volta, os jogos da volta, melhor dizendo, que irão definir mais 8 equipes classificadas à próxima fase da Champions League. Enquanto isso, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e o Palmeiras de Abel Ferreira, que não vai nada bem nesse começo de ano, inclusive com a torcida do Alviverde Paulista protestando e muito contra o técnico Abel Ferreira. Tudo isso não sai daí, é já já, após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola e sem perder tempo, eu vou direto ao Rio de Janeiro, porque Antônio Manuel Góes tem notícias do Flamengo, que no final de semana teve bombas, notícias aí importantes sobre o rubro-negro carioca, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. À margem de mais uma vitória, último sábado dessa feita contra o Vasco da Gama por 2-0 no Campeonato Carioca, a se impor com autoridade sobre seu arquirrival, o Flamengo se viu a braços nesse domingo 16 com duas notícias a respeito das quais, premido por desconfortáveis circunstâncias, foi obrigado a se manifestar oficialmente nas redes sociais. A primeira delas sobre a alardeada proposta do Zenit da Rússia por Gerson, cuja resposta reproduz aquela expedida em relação ao interesse europeu por Wesley. Nenhum jogador constante do projeto de Filipe Luís será negociado nesta janela findante no dia 28 do corrente mês. Ponto. Todavia, no caso de Gerson, o mal-estar da atual gestão rubro-negra foi desencadeado pela especulação difundida por seu pai e empresário Marcos Antônio da Silva, o Marcão, a cobrar publicamente na esteira sobre o suposto interesse do exterior a valorização salarial do meio-campista, cujo contrato tem vigência até o fim de 2027, tido como antiético ao extrapolar os ritos de confidencialidade nas relações trabalhistas do Flamengo, o que fecha as portas para possível tratativa em torno dos ganhos atuais do jogador, cujo aumento pretendido o clube não está, por lei, obrigado a considerar. Por mais que seja pertinente uma possível revisão de salário no curso do vínculo de Gerson, dado seu proeminente desempenho em campo desde o ano passado, não há uma cláusula contratual que ampare tal reivindicação. Segundo a direção rubro-negra, faltou profissionalismo ao pai e representante do jogador, ao tentar uma comoção da torcida para obter sob pressão seu objetivo. Outro fato bombástico da domingueira rubro-negra foi o súbito encerramento pelo CSKA da Rússia das negociações em torno da venda dos direitos federativos de Lohan, 80% deles, por apalavrados 8 milhões de euros. O jovem jogador de 18 anos completados em julho de 2024 já estava em meio ao check-in no aeroporto do Galeão, a fim de embarcar para a Turquia, onde o clube russo faz curto período de treinamento no inverno europeu, devidamente autorizado a viajar com seu empresário para se submeter a protocolares exames de saúde que definiriam uma transação. Conforme nota do Flamengo, o intempestivo desfazimento do negócio encaminhado terá ocorrido em função de desacerto sobre salários entre os russos e o representante do jogador. De volta ao ninho do urubu, Lohan segue a enfrentar o dilema de não mais interessar ao projeto de Filipe Luís. Sabe-se agora
por conta de questões disciplinares com as quais o promissor meia-atacante estaria envolvido desde a época de Tite, motivo de não mais ter sido relacionado para jogos do Flamengo. Pendência comportamental igualmente constatada sob o comando do novo treinador, que o descartou liminarmente de seus planos. Informações de bastidores revelam agora que Lohan, após promoção ao elenco principal em 2024, com multa de 100 milhões de euros a ser paga por eventual interessado em sua contratação, teria participado seguidamente de eventos extracampo em companhia de parceiros, imaginem, de Gabigol, que refletiram em seu cotidiano no Ninho do Urubu. Não é o primeiro nem será o último caso. Todavia, a lamentar que um jovem talentoso nas quatro linhas, recém-iniciado em sua carreira de futebolista profissional, lance por terra as sublimadas expectativas como arrimo de família. Um trágico desmonte dos sonhos de uma diametral mudança na vida dos seus. Lohan retorna em condições hiperdelicadas ao sub-20 do Flamengo, a depender de extraordinária volta por cima para merecer nova oportunidade de Felipe Luiz. Mesmo assim, sob o peso de sua irremediável desvalorização como ativo do clube no mercado do futebol, Antônio Júnior. Tá legal, o Antônio Manuel Góes com informações do Flamengo. Mas o assunto agora é a Champions League, que terá agora, a partir dessa terça-feira, dia 18, e na quarta, mais jogos, mais 8 partidas que irão definir mais 8 equipes agora nessa fase de playoff. Já tinha 16 equipes, aliás, 8 equipes classificadas para a melhor campanha, e agora a gente vai conhecer nesta terça e quarta-feira mais 8 equipes que irão somar as demais para a próxima fase da Champions. E aí eu quero ver você, meu caro Robson Lessa, chegando com informações desses confrontos, enfim, a sua opinião, hein, Robson? Um abraço! Olá, amigos do Resenha da Bola, estamos de volta e vamos comentar um pouquinho sobre os resultados dos jogos de ida dos playoffs da Champions League. Tivemos nessa semana confrontos importantíssimos e a expectativa é que na semana vindoura sejam definidos os 8 times que estarão disputando as oitavas de final do torneio europeu, juntamente com aqueles 8 previamente classificados. Indiscutivelmente, não poderia deixar de falar sobre o jogaço envolvendo Manchester City e Real Madrid. O confronto aconteceu em Manchester, na Inglaterra, e a vitória do Real, a vitória espanhola por 3-2, realmente foi algo espetacular, mas não significa dizer que o time merengue já esteja classificado. Os comandados de Pep Guardiola podem surpreender em pleno Santiago Bernabéu na quarta-feira. Pode, claro, mas muito mais difícil ficou para os Citizens reverter essa vantagem conseguida pela equipe madrilenha com um bom futebol. Aliás, diga-se de passagem, o jogo como um todo me surpreendeu, nem tanto pelo Real, mas principalmente pela equipe inglesa, que não vive um bom momento. Inclusive o próprio técnico Pep Guardiola já reconheceu isso, mas soube se superar e fazer frente. Esteve 2 vezes à frente do marcador, mas o Vinícius Júnior, numa jornada das mais inspiradas, ao lado do outro brasileiro, Rodrigo, e do Bellingham, conseguiram reverter uma situação que estava adversa e propiciar uma vitória realmente inesquecível
para o maior time do futebol mundial já de há muito, que se chama Real Madrid Clube de Futebol. Então, está em vantagem. Outros confrontos, tivemos o PSG derrotando o Brest fora de casa por 3-0, deu um passo gigantesco, já está com uma perna e meia na próxima etapa. Os representantes portugueses, o Sporting decepcionou plenamente. Dentro de casa, levou um sacode da equipe do Borussia Dortmund, perdendo por 3-0. Por outro lado, o Benfica foi a Mônaco e venceu o time local por 1-0 e vai decidir no Estádio da Luz, com grandes chances de passar de fase. Enfim, a competição aí começa a ganhar aquele tempero de emoção, principalmente nesses jogos eliminatórios. Atração maior, repito, continua sendo o duelo de Madrid, Real Madrid contra o Manchester City. Mas teremos muitos outros jogos que definirão muita coisa e realmente a gente fica pasmo, embasbacado, digamos assim, ao ver a diferença de nível do futebol europeu para o futebol sul-americano. A distância é grande e aí a situação precisa ser revertida urgentemente, apesar da Argentina ser a atual campeã mundial. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, gente! Tá legal, o Robinson Lessa em Penedo, Alagoas. Sem dúvida alguma, não dá para comparar, começar pela moeda, pela questão financeira, né, meu caro Robinson? E basta citar aí a Premier League, né, com todos os times, né, numa outra situação. A própria Bundesliga com o Bayern, com o Borussia Dortmund, o Red Bull, Leipzig, enfim, né, o futebol espanhol com Real Madrid e Barcelona. Agora, no meio disso tudo, é bom você ver um Flamengo, né, 2 anos seguidos aparecendo como um dos 30 clubes mais ricos do mundo, e não é à toa, está aí sempre a disputar títulos, né? O Palmeiras tem uma situação boa, mas o próprio Abel, que vai ser assunto do Fernando, logo na sequência, né, deixou claro isso na coletiva após o empate em 0-0 com o São Paulo, que o poder, né, do Palmeiras, né, não é o mesmo. Ele não falou, não citou essa palavra, mas não está no mesmo nível para contratar, fazer contratações aí como o Flamengo faz. E o Botafogo mesmo fez ano passado, mas agora se desfazendo de vários jogadores. Meu caro Fernando César, em falar em Palmeiras, muitos protestos após o empate em 0-0 com São Paulo. O Palmeiras não vem, de fato, repetindo as suas melhores atuações de outras épocas. E aí, protesto pesado contra Abel Ferreira e a direção do clube, hein, Fernando? Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. Ontem um dos compromissos que realmente despertaram atenção nos campeonatos estaduais que vão sendo disputados pelo país foi o clássico em São Paulo, entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, clássico tradicional e conhecido também como Choque Rei, mas que não condiz com a tradição de outros clássicos onde a emoção falou mais alto. Esse disputado nesse domingo esteve muito aquém. Foi um jogo cercado de muitas paralisações, com muitas faltas, poucas finalizações a gol, o que levou a torcida, principalmente do Palmeiras, que era o torcedor mais ansioso pela condição, inclusive, que o Alviverde atravessa na sua chave, nesta fase de grupos do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras está no grupo D e ocupa aí uma modesta posição de terceiro colocado. E agora, claro, torcendo inclusive para os 2 compromissos que restam contra Botafogo e Mirassol, para poder chegar a 23 pontos e torcer para que a Ponte não vença os seus
novos 2 compromissos. Repito, foi um jogo que a gente pôde acompanhar e que viu o time alviverde envolvido com a equipe do São Paulo sem criatividade. Claro, como o mando de jogo era da equipe do Palmeiras e pela condição, repito, que a equipe do Palmeiras atravessa no Campeonato Paulista, precisava ser mais contundente, um time mais agressivo, não pôde contar desde o começo do jogo com o seu principal jogador, a sua grande estrela, o jovem Estevão, que foi poupado, pelo menos para o início do jogo, devido a uma crise, e ele vinha se recuperando de uma amidalite, e por isso a comissão técnica, através do técnico Abel Ferreira, resolveu poupar o jogador de ter que escalá-lo já no início da partida. Então, repetindo, claro que os campeonatos estaduais para as nossas equipes de tradição, como o próprio Palmeiras, Flamengo, Botafogo, enfim, essas equipes têm como objetivo principal um desempenho bem maior dentro do Campeonato Brasileiro, que vai começar daqui a pouco, a Copa do Brasil e, claro, principalmente a Libertadores, que é o nosso principal campeonato disputado no continente da América do Sul. Repetimos, se o campeonato estadual é tratado como uma espécie de pré-temporada, tanto para os paulistas como também para os cariocas, é momento da equipe do Palmeiras abrir os olhos, buscar um norte e apresentar um futebol que possa dar maior esperança para a sua torcida, Júnior. É verdade, Fernando César, a torcida do Palmeiras esperava, né, que o Palmeiras estivesse a praticar um futebol melhor. O Abel disse que mas nós temos 17 pontos na coletiva de imprensa. Com essa pontuação, estaríamos, se estivéssemos em outros grupos, já classificado quase lá para a próxima fase, a fase decisiva do Paulistão. Acontece que o Palmeiras não vem, de fato, reeditando jogos. Agora, é uma verdade, não vem reeditando jogos que fez em outras épocas, em 2024 mesmo, apesar de não ter ganhado só o Campeonato Paulista. Mas, gente, a gente tem que analisar também por outro lado. É pré-temporada, sim. Queiram alguns ou não, é pré-temporada. É claro que é uma equipe que participa as equipes que participam dos estaduais, que tem um melhor elenco, como é o caso do Flamengo no Rio, né? O Botafogo mesmo, apesar de ter perdido, volto a dizer, repito isso, faz falta sim, só não vê quem não quer. Hoje o técnico olha para o banco, agora é o Caçapa, não tem, mas nem de longe, as opções que o Botafogo tinha no ano passado. Eu acho que qualquer torcedor aí, com o mínimo de lucidez, vai concordar com isso. E em São Paulo, aí nós temos o Corinthians, né, que vem já com um papel muito bom desde o ano passado, apesar dos problemas internos, a equipe vem subindo de produção sem dúvida alguma. E o Palmeiras poderia estar pelo menos jogando um futebol mais convincente. Aí o torcedor, né, naquela dentro, começa a pressionar, enfim, o Abel Ferreira. Mas esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Gente, 2 segundinhos, como eu sempre falo, vai lá, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para somar, né, com o nosso trabalho, a gente seguir a produzir conteúdos dos mais relevantes aqui no nosso canal. A todos um abraço e até a próxima!